casos de peste suína africana na Ásia e Europa têm chamado a atenção dos suinocultores brasileiros. O Brasil é livre da doença desde 1984. Para esclarecer as dúvidas quanto à contaminação e medidas de prevenção, a TV Gessuri conversa agora com o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Luizinho Caron. Caron, o que é a peste suína africana e quais as diferenças para a peste suína clássica? A peste suína africana é uma doença transmitida por um vírus DNA. A família se chama Asfaviridae. É uma doença viral que existe endêmica na África, mas que nos anos 60 e 70 se disseminou pela Europa e acabou chegando no Brasil em 78, de onde foi erradicada em 1984. Mas em 2007, novos surtos, uma nova cepa de vírus da África chegou ao continente asiático, ou através da Geórgia, e depois se disseminou pela Ásia, e chegando à Rússia e pelo leste europeu, onde hoje causa muitos surtos, e dali também chegando à China, onde causa um sério surto e severas perdas, que são estimadas aí entre 20% e 30% da produção daquele país. Quais os sinais que indicam que o animal está infectado? Quanto tempo leva desde o animal ser infectado até apresentar os sintomas clínicos da doença? A doença, ela demora aí entre 1 a 2 semanas para manifestar seus sinais clínicos. Vai depender da quantidade de vírus que o animal foi exposto, né, que ele foi infectado, e também da cepa viral, que existe alguma variação. São 6 tipos conhecidos na África hoje, sendo que o vírus que está causando a doença no continente asiático e Europa atualmente é o tipo 2. E o que aconteceu no Brasil no passado era do tipo 1. É uma doença diferente da peste suína clássica, que ainda é endêmica no Brasil, e uma das principais diferenças é que para a peste suína clássica a gente tem vacina, uma vacina muito efetiva, diga-se de passagem, e para a peste suína africana até o momento não se tinha. Mas esse ano o USDA acabou de desenvolver uma vacina que vai iniciar sua produção em breve no leste europeu e vai para a vacinação desses rebanhos aí nesses países asiáticos e europeus que estão com a doença atualmente de forma endêmica. Os sinais clínicos da doença são hemorrágicos, né, e são indistinguíveis entre peste suína clássica e africana, e mortalidade muito elevada nos rebanhos, além das hemorragias que podem ser vistas na pele e também nas mucosas, e inclusive saindo pela boca ou orifício anal. Como o vírus é transmitido? O vírus é transmitido de forma direta de um animal ao outro, e também quando um animal morre infectado, se algum outro suíno for nessa carcaça se alimentar, ele vai se infectar porque ele dura muito tempo na natureza. É um vírus de difícil destruição na natureza. Também pode ser transmitido de forma indireta, quando as pessoas se contaminam por manipulação de suíno, seja ele doméstico ou selvagem que esteja infectado, através ficam restos virais ou vírus embaixo da unha, ou mesmo no trato respiratório, que podem chegar a infectar outro suíno. Existe uma outra forma de contaminação que é mais comum na África, que é a transmissão através do carrapato Ornithodorus mobata. Esse carrapato se infecta também com o vírus e pode transmitir para outro suíno que ele picar. Os seres humanos não se infectam com o vírus, então essa não é uma forma de transmissão, seria a infecção de seres humanos, uma vez que ela não acontece. Como o vírus da PSA é inativado? O vírus da PSA, assim como os demais vírus, ele é inativado pelo calor. Alguns desinfetantes, como podemos citar álcool iodado, também os desinfetantes mais comuns aí, Virkon, algumas marcas de desinfetantes que estão no mercado, aqueles desinfetantes que agem em vírus não envelopados. Apesar desse ser um vírus envelopado, ele tem uma resistência semelhante aos vírus não envelopados. Mesmo não tendo impacto na saúde humana, por que é considerada tão perigosa?
Ela é uma doença que, como você bem dissesse, não tem impacto na saúde humana, mas ela tem um impacto muito severo na saúde animal. Os animais infectados, como não tem vacina ou tratamento, são levados à morte. Então, os animais vão morrer mais precocemente ou mais tardiamente. Então, esse é o principal problema da doença, a quantidade, a mortalidade que ela causa nos rebanhos, a perda por mortalidade nos rebanhos. O vírus traz alguma implicação para a carne no caso de uma contaminação? Assim, se o animal estiver já doente e com os sinais clínicos, certamente, porque a hemorragia da carne, a febre, o animal estará com febre e haverá hemorragias nos músculos. Mas isso é facilmente detectado pela inspeção e esse animal jamais entraria na sala de abate. Porém, se ele ainda não está nessa fase, não tem, e sem febre, pode haver vírus já circulando, viremia no animal, no entanto, não tem maiores prejuízos para a carne. No entanto, essa carne vai conter vírus que pode ser transmitido para animais saudáveis, ou mesmo por pessoas que levem essa carne depois para animais saudáveis, né? Se a doença é detectada, o que é preciso fazer com o rebanho, instalações, etc.? Olha, como ela não tem tratamento, a única forma de fazer a contenção da doença é o abate sanitário dos animais e, em seguida, uma higienização completa, lavagem e desinfecção das instalações, quarentena e depois são a reposição de animais livres da doença para ver se esses animais vão desenvolver novamente sinais clínicos. Se eles não desenvolverem sinais clínicos, não desenvolver a doença, ela está liberada para alojamento novamente de animais saudáveis nessa propriedade. Ela estaria com a doença erradicada, a gente considera. Como é realizado o diagnóstico? O diagnóstico rápido é realizado através de técnicas moleculares, né? O PCR e o PCR em tempo real são ferramentas muito interessantes para fazer uma identificação inicial e rápida. No entanto, para um diagnóstico mais preciso é necessário fazer o isolamento viral, que é feito em células macrófagos de suínos. Também existem testes sorológicos como a ELISA que podem ser aplicados para determinar a presença ou não indireta, né, do vírus no rebanho. Quais as principais medidas de prevenção da doença? As principais medidas de prevenção são as medidas de biosseguridade que devem ser implementadas a nível de granja, a nível de empresas e também de país. O Brasil recentemente baixou novas medidas para prevenção de importação de materiais que possam conter o vírus da peste suína africana e ser transmitido para animais no Brasil. Então, fez uma revisão de toda a lista de importação e também da revisão de bagagens e da entrada de carne suína e derivados de forma clandestina através dos portos e aeroportos do país. Essas são as medidas mais efetivas. Alguns dos casos detectados recentemente na Europa foram em javalis. Esses animais representam algum risco aqui no Brasil? O Brasil tem alguns suídeos acelvajados em algumas regiões. No entanto, estamos longe da Europa. Na Europa, esse risco dos javalis lá é que cheguem aos suínos domésticos da Europa e dali sim possam se aumentar essa disseminação dentro da Europa, ou à medida que esse vírus avança na população suínos do mundo, ele fica mais fácil de chegar aos locais que ainda não tem o vírus. Então, por isso, um cuidado. É lógico que aumentando lá esse risco aumentaria o risco aqui para países como nós que ainda não temos. No entanto, é um risco baixo, uma vez que o nosso comércio é controlado aí devidamente pelo Ministério da Agricultura e agências reguladoras. Sabemos que o Brasil está livre do vírus da peste suína africana. Quais medidas têm sido tomadas para que a doença não atinja os plantéis brasileiros? As medidas são de biosseguridade em nível de granja, nas empresas também, e a proibição de importação de carne fresca ou seus derivados não tratados termicamente,
de países ou regiões que estejam, se sabe que estejam endêmicas para a doença, como é o caso do leste asiático no momento, né? E também Rússia, alguns países do leste europeu e mesmo na Bélgica, que teve um surto em javalis. Mesmo sem casos da doença aqui no Brasil, os produtores têm se mobilizado e reforçado as medidas de biosseguridade? Sim, a preocupação é válida porque o prejuízo e a devastação que ela causa na produção de suínos são incontestáveis e a gente pode observar isso pelas reportagens que vêm da China, do estrago causado por essa doença. Então, é importante que toda a cadeia esteja consciente e pronta para agir de forma preventiva com a doença, que o tratamento preventivo sempre é muito mais barato do que o tratamento curativo depois, uma vez que sempre vai haver restrições de comércio para outros países, no caso das exportações, caso haja algum surto da enfermidade. Então, nesse caso, além de ser uma boa, é uma maneira mais barata de evitar a doença, né? Nós conversamos com o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Luizinho Caron, que traçou um panorama muito importante sobre os casos de peste suína africana que têm sido registrados na Ásia e Europa. TV Gessuri, na cobertura do agronegócio brasileiro.